Bem-vindos à nossa aula resumo. No último vídeo trabalhamos com Mesopotâmia e hoje vamos desenvolver um resumo objetivo para você que precisa fazer os seus lembretes e se organizar para os seus estudos, suas avaliações, seus exames, seus concursos. Vamos ao nosso vídeo de hoje, povos africanos. E vamos iniciar pela civilização egípcia, essa que é talvez a mais curiosa, a mais emblemática, a mais poética, poderia dizer, das civilizações da antiguidade. Um ponto interessante é que o Egito, ele constitui-se na primeira grande civilização de que se tem conhecimento. Civilização, que eu digo, uma civilização organizada, do ponto de vista daquilo que se entende por uma civilização complexa. Nós estudamos no vídeo passado, no resumo passado, de que os primeiros grupamentos humanos, eles se desenvolveram ali na Mesopotâmia, terra entre rios, entre os rios Tigre e o Eufrates. Ali trabalhamos os sumérios, trabalhamos os acádios, trabalhamos os amoritas, os babilônios e também naquela região se desenvolveram os assírios. Hoje nós vamos trabalhar com os povos africanos e iniciando com o Egito. Localizado no nordeste da África, o Egito dispõe de um recurso natural utilizado há milhares de anos, o rio Nilo. Na antiguidade, durante os períodos de cheia, o rio transbordava e fertilizava o solo, o que possibilitava o cultivo de plantas em suas margens. Essas margens eram tão férteis que havia 3 colheitas por ano. Então, nós percebemos aqui que a localização geográfica próximo às margens do rio Nilo e ali no nordeste da África favoreceu ao desenvolvimento dessa civilização tão complexa e tão organizada que foi a civilização egípcia. Por esse importante fator geográfico, diversas comunidades se instalaram nessas margens há mais de 10 mil anos. A população dominava a agricultura e contava com a vantagem de ocupar uma região fértil para o cultivo de alimentos como trigo, aveia e legumes. O rio também fornecia peixes, plantas e barro para a fabricação de objetos como vasilhas e tijolos de argila. Com o passar dos anos, os egípcios construíram diques para estocar a água, o que possibilitou transportá-la para regiões mais distantes e armazená-la em período de seca. Como nós vimos durante o vídeo passado, as civilizações que se desenvolveram ali, os povos que se desenvolveram na Mesopotâmia, eles tiveram como ponto principal, como recurso natural principal para a sua sobrevivência e sua subsistência, exatamente as águas do rio. O rio, ele tem uma importância muito grande, porque além de permitir a sedentarização, além de permitir o cultivo, a agricultura, ele é um importante meio de transporte. Então, através dos rios, são desenvolvidas as técnicas de navegação ali na antiguidade. Os egípcios, eles se fixaram às margens do rio Nilo e ali eles conseguiram ter o domínio daquele recurso natural, construindo diques, transportando água para as regiões mais longínquas e utilizando o rio como um meio de transporte. O próximo ponto é estudarmos a sociedade egípcia. Como era essa sociedade? Como que ela se dividia? Como que se organizava? Entre os egípcios havia diferentes grupos sociais. No topo da sociedade estava o faraó, que era o chefe do governo, o proprietário de todas as terras e considerado um deus. Os membros de sua família ocupavam importantes cargos administrativos. Além disso, ele comandava o exército e intermediava as relações entre a população e os sacerdotes. No nível intermediário, havia os funcionários que ajudavam o faraó a governar e a representar as camadas sociais mais altas. Eles supervisionavam a administração do governo e aplicavam as leis. Também havia os oficiais do exército e os sacerdotes. Na base da sociedade estavam os soldados, os artistas, os artesãos e os diferentes trabalhadores, como pescadores, servos, camponeses, que formavam a maioria da população. Eram eles os responsáveis por cultivar a terra, pagar os impostos e trabalhar nas obras do faraó, trabalhar nas obras do faraó, como na construção de pirâmides, por exemplo. Então nós vemos que a sociedade egípcia ela é uma sociedade estamentária. Ela é dividida em estamentos e uma sociedade piramidal, onde no topo dessa pirâmide está o faraó. O faraó, ele é soberano, ele é
não só um governante, não só um estrategista militar, mas ele também é um representante dos deuses, ou melhor, o faraó, ele é um deus, ele é adorado como um deus, ele é reverenciado como um deus. Ao lado do faraó, nós vamos ter os altos funcionários, e na sequência, nós teremos ali aqueles que serão os camponeses, aqueles que serão os escravos também, aqueles que estarão na base da pirâmide, que são os pequenos comerciantes, os artesãos. Então nós temos aí uma sociedade muito organizada e estamentária. Sociedades estamentárias são sociedades divididas e que têm classes sociais bem divididas. Na imagem ao lado nós temos a máscara mortuária do faraó Tutankhamon. O faraó Tutankhamon, ele foi um faraó que reinou no Egito muito jovem ainda, com aproximadamente 9 anos de idade, e morreu aos 18, vítima de uma conspiração. Esta máscara, ela mostra um pouco aí dos detalhes, do realismo da escultura egípcia, sobretudo das máscaras mortuárias. Então esta era a sociedade egípcia, com uma organização social centralizada na figura do faraó, que estava no topo da pirâmide, seguido ali do seu séquito, daqueles funcionários mais qualificados, representavam ali o topo da pirâmide, cercando o faraó, depois os intermediários, e a base da pirâmide era composta por pequenos artesãos, camponeses, escravos, aqueles que realmente faziam o trabalho mais braçal. Seguimos então com a cultura egípcia, essa cultura baseada no politeísmo. Os egípcios, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, eles tinham o domínio da arquitetura, conheciam muito bem a questão estrutural da construção dos templos, ali com as suas bases e as suas colunas, dominavam também a escultura, conheciam a pintura, tinha ali um sistema de escrita muito complexo. Então a escrita egípcia eram os hieróglifos, ou hieroglifos. Essa escrita, ela era a base de toda a comunicação dos egípcios, tanto do ponto de vista de contabilizar aquilo e narrar a sua história, ou contabilizar o produto da sua agricultura, mas também uma escrita que contava muito a respeito da relação do faraó com os deuses, a relação da religiosidade dos antigos egípcios. A escrita egípcia, ela era toda baseada em pequenos desenhos, era uma escrita pictográfica, uma escrita que é muito interessante, e os estudos acerca dos hieroglifos ajudam a compreender, a desvendar um pouco dessa cultura, dessa vasta cultura dos egípcios. Eles tinham um sistema de lei, uma organização política bastante complexa, e eram, do ponto de vista da cultura, uma sociedade bastante elaborada, bastante sofisticada nesse sentido. Os egípcios eram politeístas, os deuses egípcios tinham diferentes características, alguns pareciam com seres humanos e outros eram semelhantes a animais. E cada um representava um aspecto da vida. Entre os deuses estavam Amon-Ra, responsável pela criação do universo e de todos os outros deuses, Osíris, deus da vida após a morte e juiz dos mortos, e Ísis, a deusa protetora da natureza, além de Horus, filho de Ísis e Osíris, que era o deus dos vivos, protetor dos faraós e das famílias. Bom, uma das características da pintura egípcia é a lei da frontalidade. Você já deve ter observado que em toda a arte egípcia nós vamos encontrar a cabeça representada de perfil, ainda que os olhos estejam de frente, mas os ombros também estarão de frente e os pés de perfil. Então veja, cabeça de perfil, olhos sempre vistos frontalmente, os ombros frontais e os pés como se estivessem caminhando, também de perfil. Isso é conhecido como lei da frontalidade. Outra característica da cultura e da arte egípcia, sobretudo na pintura, é o antroposomorfismo, ou seja, os deuses, eles possuem antroposomorfismo, palavra grande, é um palavrão de fato, mas é a junção de 3 palavras, antropo, e morfo, ou seja, o antroposomorfismo, antropo quer dizer homem, zoo, animal, e forma, o morfos quer dizer forma. Então, os deuses egípcios,
eles tinham forma híbrida, eles tinham uma forma antropozoomórfica, misturava homem com animal. Além disso, os egípcios eles conheciam bastante de arquitetura e os templos eles vão ser ali uma característica, uma marca principal, mas não só os templos, nós vamos ter as pirâmides que eram túmulos, que eram fortalezas, onde se colocava, se armazenava, preservava o corpo do faraó devidamente mumificado, porque os egípcios acreditavam na eternidade, acreditavam na vida após a morte, mas não uma vida apenas no mundo do além, ou no mundo das ideias, não. Eles acreditavam numa vida de fato, igual a essa que a gente vive aqui, com um detalhe que eles poderiam levar tudo o que eles tinham. Então poderiam levar desde os seus objetos pessoais, os seus tesouros, até mesmo seus escravos. Os egípcios acreditavam dessa forma. Então houve uma corrida desenfreada na construção de pirâmides, sobretudo no Médio Império. Então os egípcios eles vão se dividir entre período pré-dinástico, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. No período pré-dinástico, os túmulos eram as mastabas. Depois nós vamos ter, já aí no período do Antigo Império, nós teremos as pirâmides, e destacando-se as pirâmides de Kelps, a de Khefren e a do faraó Miquerinos. A de Kelps é a mais imponente, é uma pirâmide com mais de 140 metros de altura, e que todas elas estão no Vale de Gizé. Essa região ali, no Delta Nilo, no Vale do Nilo, é a região em que nós temos as 3 principais pirâmides que ainda estão lá até hoje. Um outro monumento interessantíssimo é a Esfinge, que ela também é um monumento característico aqui do Egito. E nós temos também os templos. O destaque aqui vai para o templo de Abu Simbel. Normalmente, quando se estuda os povos africanos, há um destaque muito grande para os egípcios. Todavia, nós temos outros povos de grande relevância para compreendermos a história dos povos africanos. No nosso próximo vídeo, vamos trabalhar com estes povos. Vamos trabalhar com os núbios, com os cuxitas, com os axumitas, com os etíopes. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo, onde concluiremos este resumo sobre povos africanos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de comentar, não deixe de clicar aqui no joinha, enfim, deixar aqui as suas impressões sobre esse material que tem sido feito com bastante carinho, para que este canal continue produzindo conteúdo e levando conhecimento para muito mais pessoas. É um prazer ter você aqui conosco. Aguardo você no nosso próximo vídeo da série, onde continuaremos com os povos africanos. Até lá!